Olá, estamos com vocês em mais um Amor Diário, um programa feito para você, um programa para relacionamentos, para seu casamento, seu noivado. Nós vamos te dar dicas e te dar uma esperança para o seu relacionamento que está aí, né? Você que está sem esperança, passando por problemas, por situações difíceis, não é mesmo, amor? Com certeza. E também para você que não está com nenhum problema, mas futuramente pode acontecer, né? Porque a gente sabe cada dia passa o próprio mal e eles podem vir, mas você já está pronto para enfrentá-lo, já sabe o que fazer. É isso aí, nosso programa hoje é com um casal muito querido nosso aqui de Brasília, que é o Adarlito e também a sua esposa Dani. Nós vamos começar com você, chama lá para nós, pode soltar. Estamos aqui novamente, agora nós vamos começar a nossa entrevista com Lucas diz Adarlito, mas para nós íntimos aqui é o Dadá, tá? Dadá e a Dani. Então bem-vindos, Dadá, bem-vinda, Dani. Obrigada. Bem-vinda, Maria Luísa, que está aqui com a gente, né? É filha de penetra, gente, mas tá aí. Mas como é quietinha, tranquila, você pode ficar, viu? Fique em paz, você faz parte. Mentira. Porque é um casal sem a família, você já tem filho, né? Não vale nada. Mas é isso daí. E conta pra nós, como é que... quanto tempo vocês estão casados? Como é que é? Fala? 6 anos, bispo. 6 anos de casado já? 6 anos de casado, 7 total de relacionamento. Juntando namoro e casamento. Nos conhecemos, foi engraçado, né, bispo? Porque eu tinha terminado um relacionamento, tava frustrado, mal, e 30 dias após eu terminar esse relacionamento, eu vi a Dani num congresso que eu tava participando de educação física. Quando eu a vi, eu falei, eu conheço essa moça. Um sorriso e tal, bonita. Só que eu tava frustrado, eu falei, não, dá um tempo, né, de relacionamento, não quis. Peguei minhas coisas e fui embora. Depois de um tempo, né, ela foi lá na igreja, eu tava na Sara de São Sebastião, e ela foi lá com a equipe de louvor cantar. E aí, ao final do nosso arena, eu encontrei com ela, a gente se cruzou, dei um sorriso pra ela, eu de novo fiquei mexido ali e tal. Fui lá com a minha sub na época, a gente lá com grito e tal, e eu só observando, gritando com a equipe, observando ela, mas até então nada. Logo depois, nós tivemos um encontro na Ceilândia. Que nós éramos... Você perseguiu ela, então, hein? Perseguindo. Era propósito. Tivemos encontro, não, ele que encontrou, porque eu não vi ninguém lá. Você nem viu, né? Nem vi, tava quieta. E aí, eu na época eu era discípulo do Bispo Santiago, o senhor chamou a gente pra lá, que a gente ia pra igreja de Ceilândia Sul. E aí, numa ceia, num domingo, eu perguntei pra Bispo Maíra, quem é essa moça? E ela olhou na hora. Não consegui ser indiscreto. Porque foi muito discreto, né? Aí na hora ela olhou e eu... A Bispa Maíra é mulher de Deus, essa mulher de Deus tem pra você, Dadá. Eu falei, bispo, mas às vezes que a senhora falou isso, eu caí do cavalo. Ela falou, não, mas essa é diaconisa Dani Leite, mulher de Deus e tal. Eu falei, amém, bispo, a senhora falou, eu vou no barco. E aí a Bispa Maíra já foi direto na pastora André, já conversou com ela e já ajeitou um negócio ali pra gente se conhecer, e a Bispa Maíra voltou e falou, Dadá, vai lá, tá abençoado pra você conhecer a mulher. Porém, eu sei que a história não foi toda assim. Conta aí, Dani, um pouquinho da história, que eu fiquei sabendo que você deu um chegar pra lá nesse, eu queria saber. Não queria saber de jeito nenhum, fugi, falei, não, ele é muito baixo. Baixinho, que ele era baixinho. Falei, não quero. Aí a pastora André, não, mas tudo que era motivo ela tentava arrumar e eu tentava fugir, né? Aí eu falei, não, eu sou diaconisa, ele é só líder. Aí passa um mês ele foi ordenado, eu falei, oh, meu Deus, tá acabando meus argumentos, né? Eu tentei de tudo pra fugir, porque eu acho que eu também tinha um pouco de medo, assim, de me relacionar. Os exemplos que eu tinha de casamento eram muito ruim, assim, né? Aí antes de me converter, eu falava, eu não vou casar nunca. Só que aí depois de me converter, eu falava que ia casar um dia. E aí eu fugia, né? Só que aí eu tive uma forcinha do bispo também, né? Você me dá uma arrochada. Lógico, ué. Aqui ficar sofrendo sozinho, né? Falou, vai ficar pra titi. Aí eu fiquei com mais raiva dele ainda. A gente faz uma provocada assim, a pessoa acorda, né? Aí eu fiquei com mais raiva dele ainda, mas eu fui atrás por obediência, né? Quanto tempo nessa lenga-lenga aí? Bispa, demorou aí uns 2 meses, né? Não, foi mais.
Porque na época, eu lembro que na época eu machuquei o joelho, eu fui fazer uma cirurgia. Então a gente já estava conversando, tipo, desde novembro, mais ou menos. Já tinha uns 2 meses. Dadá. Ralei, bispão. Fiquei uns 2 meses atrás dela e ela, assim... Mandando mensagem por Orkut. E você e eu sempre tentando e tal. Aí no dia que eu machuquei o joelho, eu lembro até que foi no dia 28 de dezembro, foi num domingo. E aí eu fui pro hospital, chegou lá, a médica falou, você vai ter que fazer uma cirurgia, você não pode ir pra casa. E aí eu falei, não, tudo bem. E aí começou a gerar um misto de emoções ali naquele momento, porque o joelho machucado, tentando conhecer uma pessoa e o negócio não fluía e eu já tava frustrado, eu fui pro quarto, 2 discípulos foram comigo até o hospital. Chegou no quarto, eu orei pra Deus, falei, Deus, vou fazer um voto com o Senhor aqui agora. Se essa for a mulher de Deus que o Senhor tem pra mim, ou ela vai fazer alguma coisa, já vai me ligar, vai mandar uma mensagem, alguma coisa o Senhor vai fazer. Se ela não for, eu vou ficar em paz aqui no hospital, morreu, acabou. Deu 9h30 da noite, meu telefone vibra. Eu achei que era meu pai, alguém. Quando eu olho quem era, não te vi no culto. Alguém sentiu falta, né? Mas foi bem aí eu cresci, né, isso? Foi bem no dia da bronca do bispo. Aí você cresceu. Foi por obediência. Obediência a mulher, vou te falar uma coisa, mulher. Mas não é porque vai dar um abraço pra Ô, você. Senhor. Bispo foi voz de Deus aí. Se eu não tivesse ouvido, não Foi tinha pra Deus, só dá uma casado. provocadinha. Fala, não, fica tranquilo, você vai ficar pra titia, entendeu? É. Você não vai casar, a mulher falou o quê? Eu fui até da Ceilândia, tava ao Paraíso pensando, nossa, parece que esse é o único homem na Terra. Ah, não. Aí reclamando pra minha irmã disciplada. Ele tá achando o quê? Que ele vai até no bispo falar. Oh, meu Deus, fiquei com raiva dele. Aí, Mas ligou. Liguei, mas... E aí vocês começaram um relacionamento e em 1 ano casaram. Isso, bispo. 1 ano Aí... e 4 meses, mais ou menos. Pra quem não queria nada. É. Ela foi 1 ano e 4 meses. Nossa, deve ser um blefe mesmo. Isso é porque né? a gente ainda Tinha que valorizar, Ele né? adiou ainda. adiou o casamento, né? Foi, a porque gente eu fiquei sem noivou. trabalhar, aí a gente teve que adiar. E ela foi na minha casa me pedir namoro. Mentira! Foi quase isso. Ela foi lá em casa, porque eu não podia sair de muleta, só fui ser ordenado e tive que ficar em casa. Mas Fiquei você não pode botando sair. banca, depois tive que Ela foi baixar. Lá, quanto Foi lá. tempo é que é isso, Dani? Porque a gente tava perto do congresso de carnaval, né? Da conferência, na época era congresso. E aí o meu pastor na época falou assim, olha, se na conferência aparecer solteira, você não precisa nem ir lá, não quer nem ver sua cara. Eu falei, ixi. Aí eu tive que ligar pra ele, né? Só que ele tava com o joelho machucado, não podia sair. Aí eu tava botando toda a banca, tive que baixar a bola Foi lá na e ir casa lá dele? na casa dele. E Pra ele ela poder não- me pedir e ela namoro. não é romântica. Não, E nesse dia eu saí, tinha uma floricultura perto da minha casa, eu falei, eu vou lá, vou comprar uma rosa, vou receber ela, né? Fui lá, comprei Nossa, uma é rosa, demais, tudo. Peguei, quando eu entreguei a rosa, ela olhou pro lado, olhou pro outro, bicho, nem dava pra ver se não tinha ninguém olhando, ninguém conhecido olhando, tipo assim. Ninguém Ninguém podia pode ver, ver, né? ninguém podia ver. Pelo amor de Deus. E voltando um pouquinho, uma das primeiras rosas que eu dei pra ela teve um discipulado aqui com o senhor. Foi Ela essa. dobrou a rosa. Foi esse? Foi. Ela dobrou a rosa no meio e quebrou. botou Era a dentro da reunião bolsa de pra ninguém ver. 144. Nossa, mas é bruta mesmo, meu Deus. Só que chegou aqui, ela caiu do cavalo, o pessoal olhou na bolsa. Ué, o que é isso na sua bolsa? Ela ficou toda desconcertada até explicar e tal. O pessoal, tá romântica, né? Aí todo mundo começou a cantar aleluia. Todos os 144 de vocês. E Cantando aí, nesse aleluia dia, pra mim. a gente deu início a nossa família aí, né? O nosso relacionamento. E depois de 1 ano e 4 E ela meses, pediu ou não pediu? Pediu. Eu não pedi não, cara de Pediu, pau. sorrindo, feliz, isso é tudo que eu Mentira, sempre ele quis. ficou de 6 horas, eu tinha que ir embora Esse é o 9h30. sonho da minha vida. É, eu tinha que ir embora 9h30 por causa do discipulado. Eu cheguei lá Dani, eu 6 acredito em horas. você, fica tranquilo. Ele ficou até 9 horas pra poder Sei. pedir. É, Dani, tá bom. O eu que acredito. importa é que casaram, estão aí. Então, gente, só contando Ah, vocês, vamos, não nós vamos ficar contando, aqui. nós vamos chamar uma matéria que é qual a importância do tempo a 2. Vamos assistir, a gente já volta já aqui. Eu acho muito importante, né? Porque tem que ter um momento a 2. Você tem que esquecer o trabalho, esquecer os problemas do dia a dia e viver aquele momento, né? Momento de tranquilidade. A família ela é sempre muito importante, né? A gente dá atenção a toda a família, mas sempre quando o casal trabalha fora, o esposo,
e a mulher trabalham fora, esses momentos a dois, às vezes, a gente acaba esquecendo porque se envolve muito com o mundo do trabalho e quando chega em casa também a gente quer dar atenção à família. Mas o momento a dois, o casal, tirar um momento para refletir, para pensar sobre o casamento, né, para renovar as relações na família também, isso ajuda até a própria família depois. Vamos dizer, tem que ser eternos namorados, porque se ficar naquela monotonia, tá, aí a coisa desanda, né? Então tem que estar tudo tranquilo, a vida financeira, tudo tem que correr bem para que o casamento seja duradouro, né? Entendeu? Então não pode ficar só no trabalho, só nos problemas, você tem que passear, você tem que se divertir, não importa onde, né? Desde que a pessoa tem condições, beleza, em qualquer lugar, o importante é ser feliz. É isso aí. O pessoal sabe o caminho. É impressionante quando a gente está fazendo as pesquisas de rua e o pessoal sabe o caminho, sabe o que tem que ser feito. É importante. A questão é, você está fazendo? A prática, né, Bispo? A prática é uma coisa impressionante. Porque acaba que tá casado, a última vez que levou a mulher para comer fora, nem lembra. Botou a mesa na varanda. Nem um pit dog. Isso é importante, né? Nem um cachorro quente na esquina lá, o cara levou mais a esposa. Impressionante. Que perde isso. Tipo assim, aquilo que foi especial se tornou comum. E a vida a dois é manter o especial especial. É manter isso. O romantismo, o carinho. É isso daí. E conta pra nós, vocês casaram, e como é que foi essa situação do casamento? Como é que vocês estão casados há 6 anos? 6 anos. Como é que foi casar? Já casaram com tudo pronto, tudo organizado, tudo maravilhoso? Casa, carro, apartamento, a conta cheia de dinheiro, já sabiam lidar um com o outro muito bem, o emocional era maravilhoso. Como é que é isso? Era terrível. Eu acho que o primeiro ano de casamento, se eu não estivesse na igreja, eu tinha separado. Porque eu particularmente, era extremamente topetuda. Eu era, assim, homem nenhum vai mandar em mim. Então, acho que tinha 2 machos lá em casa. Aí, um querendo ser mais forte que o outro, né? E a gente casou, não tinha, assim... A gente casou pela fé, que a gente tinha adiado uma vez, eu tinha perdido o emprego. E aí, o nosso pastor na época falou, vocês vão casar, vamos marcar uma data. E aí, a gente achou o apartamento na semana de casar. A gente só foi entrar na casa quando voltou. Então foi assim, tudo corrido, né? Mas Deus supriu. Mas eu acho que a parte mais difícil era que a gente casa esperando assim, agora casou, é um conto de fadas, né? Já fiz a minha parte de esperar, o resto Deus vai fazer um milagre aqui. E não, né? A gente depois aprendeu que tinha que ter uma disposição, uma decisão para aprender. Como a gente não tinha muito exemplo de família, assim, né? De casamento estruturado, aí era só... quebra-pau, né? Pra mim, particularmente, Bispo, porque no início, quando a gente começou a namorar, eu era muito frustrado. Extremamente frustrado com relacionamento, com tudo que só imaginar, com relação à intimidade. Então eu não deixava as pessoas se tornarem íntimas de mim, que eu já recuava. E com ela aconteceu isso. Antes de casar, eu tentei terminar o relacionamento. Eu tentei terminar o noivado. Porque ela estava se tornando íntima, eu comecei a enxergar coisas que só o relacionamento trouxe pra mim. Coisas que eu não enxergava solteiro, porque solteiro você não vai saber enxergar as suas falhas, vamos colocar assim. E quando a gente começou a namorar, e o noivado eu acho que pesou mais, porque você fica mais próximo, você começa a conversar mais, você começa a projetar. E aí foi onde Deus começou a me cutucar. Que pra mim crescer, pra mim chegar onde eu queria chegar, onde Deus tinha pra mim, eu tinha que crescer. E aí onde eu tentei terminar o relacionamento, que eu comecei a enxergar. Na minha família ninguém tinha curso superior, ninguém cresceu muito na vida, meus pais cresceram, mas não cresceram muito. E aí eu comecei a enxergar a família dela, médico, advogados e tudo, e eu olhei pra minha família e falei, quem sou eu? E um dia eu simplesmente cheguei pra ela e falei, não dá mais. Sua família é assim, a minha é assim, acho que não vai bater. E aí foi quando ela me deu um tranco. Ela falou, não tô com você por causa disso. Eu tô com você porque a gente vai construir algo. Deus tem um projeto pra gente. E aí nosso pastor na época falou, Dani, a próxima que ele fizer isso, você termina, dá um pé na bunda dele, que o que não falta são homens de Deus querendo casar com você. Depois disso, bispo, nunca mais eu botei meu relacionamento em xeque. De terminar, de querer inventar alguma situação. E aí foi onde Deus começou a trabalhar. Com 30 dias
antes do casamento a gente tinha nada. Não tinha nada, porque eu digo pro senhor, nada é nada. Não tinha lua de mel, não tinha local, não tinha dinheiro. Eu tinha um salário, eu perdi praticamente 90% dos meus clientes. Fiquei com um salário muito pouco. E aí começou a entrar o desespero. Eu falei, agora? E foi onde Deus veio com a provisão. A mãe dela veio como um anjo na nossa vida. Ela começou a nos ajudar, coisas que a gente nunca imaginava que ia surgir. Como Deus usou as pessoas próximas de nós. Deus usou as pessoas. E eu fiquei assim, abismado, porque eu nunca tinha vivido algo tão sobrenatural como eu comecei a viver quando eu comecei a projetar o meu casamento. E aí foi onde minha sogra começou a ajudar, começou a vir gente, dar dinheiro e eu olhava pra ela... Deus providenciou tudo, né? Exatamente, bispo. Eu olhava pra ela e falava assim, o que é isso? E quebrou seu orgulho, Quebrou, né? bispo. Rompeu com aquilo ali que... foi... Até as cortinas de casa, as vassouras a gente ganhou, a gente não comprou nada. Pra falar a verdade pro senhor, eu me lembro até hoje quanto que eu gastei no casamento. R$250 que foi no meu terno. O resto tudinho. O resto tudinho a gente ganhou, bispo. Até sapato novo. Eu achei que eu ia passar lua de mel em Caldas Novas. A gente foi pra Natal. Quando eu cheguei na beira da praia, bispo, eu comecei a chorar. Eu cheguei no hotel, eu não acreditava. Quando eu entrei no avião, eu já fiquei mexido ali, porque eu olhava pra ela, ela começou a rir, mas eu querendo chorar, sabe? Tipo, eu nunca tinha vivido aquilo. E tava com medo do avião cair também? E eu com medo do avião cair, meu Deus. Nem aproveitei direito, sabe? Tava assim, meu Deus, deixa esse avião cair não, me perdoa, eu sei que eu sou um pecador. E aí, quando chegou no hotel, bispo, o hotel com as janelas assim de vidro, até hoje Você nunca tinha saído daqui? Nunca, bispo. Quando eu olhei, eu parei, comecei a chorar, ela achou que eu tava passando mal. Ela, o que você tem? O que você tem? O que você tem? Eu falei, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Deus fez na minha vida até hoje. E aquilo ali pra mim, bispo, foi um misto, sabe? Ela falou, vamos botar roupa, vamos pra praia. E eu não sabia o que fazer, de tão perdido que eu tava, bispo. Algo sobrenatural e é até inexplicável até hoje, bispo. Isso te fortaleceu muito pro seu casamento. Fortaleceu, bispo. Pra você aprender a lidar com o seu casamento. E com orgulho, né, bispo? Porque eu era uma pessoa muito difícil. Então, assim, pra mim, às vezes, vencer certas coisas, eu ficava... E aí, quando entrou no casamento, que a gente começou a enxergar as dificuldades, eu falei, eu preciso mudar, eu preciso vencer isso na minha vida. Tá entre a razão de eu querer ser aquilo que eu não preciso ser e entre a história da minha vida, que é o meu casamento, aquilo que eu quero construir, aquilo que eu quero viver. E aí eu comecei a abrir mão. Falei, não existe isso. Ou eu vivo casado, ou eu escrever uma história diferente da minha família, daquilo que eu vi, de parentes, de pessoas próximas, ou eu vou seguir a mesma história. Tá na minha mão. É isso aí, pessoal de casa. Tem mais história. Calma aí, nem entramos ainda no profundo. Nós vamos pro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Solta lá pra nós. Voltamos aqui, né? Vamos continuar a nossa entrevista que está super interessante com Dadá e a Dani. E eu sei que vocês acompanham um pouco de perto do casamento, vocês tiveram dificuldades financeiras, a Dani sem trabalho, você altos e baixos, você, né? Personal. Como é que vocês lidaram com essa situação financeira? No começo era bem complicado, assim, porque eu tinha muita dificuldade em depender de qualquer outra pessoa, né? Eu cresci aprendendo a não... Meu pai falava muito isso, nunca depende de homem nenhum. Então, assim, eu fiquei sem trabalhar e eu falava assim, eu não vou pegar dinheiro com ele, né? E aí eu ficava com aquele orgulho meu de não querer pedir dinheiro pro meu marido. E aí as coisas começaram a ficar apertadas por causa que o trabalho dele é meio incerto, né? E só quando eu entendi que eu era orgulhosa, que Deus me deu uma outra oportunidade. Eu fiquei quase um ano desempregada pra descobrir que eu era orgulhosa. Porque eu achava que não, que por eu não querer depender das pessoas, por eu querer ir atrás do meu, eu tava sendo esforçada, né? Mas não, eu tava sendo orgulhosa. E aí, assim, Deus abençoava muito. Eu lembro de um dia, assim, que marcou minha vida, porque a gente não costumava falar nada. E a gente tava tendo a construção da Ceilândia, tava no galpão ainda, e aí teve uma oferta especial, e eu tinha, acho que R$20 na carteira, que era pra comprar comida. E a última comida que tinha em casa, eu tinha comido, ele e uma discípula, que ainda tinha uma discípula, ainda tinha uma discípula pra ficar lá em casa. Aí a gente comeu,
Aí eu falei, Deus, vou ofertar. Aí eu ofertei aquele dinheiro assim, né, com o coração na mão, mas falei amém, Deus sabe de tudo, não falei nada. Falei, gente, a menina vai dormir aqui em casa, porque ela morava longe, então no final de semana ela ia pra lá pra poder, atrás da célula dela, do ministério dela. Aí amanhã, o que eu vou fazer pra essa menina comer, né, não sei. E aí no outro dia, meus pais não sabiam de nada, e meu pai era uma pessoa que falava assim, eu não vou ajudar. Não, ele queria que eu casasse só concursada e tudo mais, então chegaram lá com um monte de sacola de compras assim, falando que passaram no mercado e lembraram de mim, só que eram sacolas enormes assim, e chegou tudo. E Deus abençoou, né? A gente foi aprendendo. No começo eu ficava muito preocupada com o dinheiro. Será que eu vou dar conta de pagar? Será que depois que eu parei de me preocupar, de colocar na mão de Deus e eu era fiel. Mas como foi isso no casamento? O que isso implicou com vocês? Porque essas situações, para muitas pessoas, é sinal para separação. É problema para separar, para largar, para abandonar, para cada um voltar para sua casa. Como é que foi isso para vocês? Não, assim, eu não tinha... a ideia de voltar para casa para mim não existia. Para casa dos meus pais. Eu achava que isso para mim era sinal de fracasso total, né? Então, assim, pra gente era um pouco difícil, porque ele começou a trabalhar muito para suprir. Então ele ficava muito estressado, ele chegava em casa, saía 5 horas da manhã, chegava meia-noite. E aí nesse meio tempo eu comecei a investir na equipe, né? Tinha dias que eu morava relativamente perto da igreja, então eu ia a pé pra igreja pra dar discipulado, porque não tinha dinheiro de passagem nem nada. E eu falei, vou cuidar aqui da equipe e a gente, né, ele chegava muito estressado. Mas foi sinal pra vocês separarem? Não, a gente brigava. Brigava muito, bispo. Mas não era por causa do dinheiro em si, era por causa do estresse que ele ficava. E aí eu comecei a aprender a não... Quando ele tava nervoso, ele chegava do trabalho, eu não ia cobrar, eu ficava calada. Só e eu que deixava. O estresse era por conta do dinheiro que não dava pra suprir, porque eu ficava naquela... Eu tirei minha mulher da casa dela, de um padrão de vida, e agora eu trago ela pra cá pra gente passar uma situação dessa. Então pra mim era muito vergonhoso, bispo. E aí vinha um sentimento de orgulho ainda. Quando o pai dela chegava com as coisas, eu ficava assim... Eu não posso deixar isso acontecer, aquele sentimento. E aí Deus começou a falar comigo. Se você não souber a receber, como é que você vai ficar? Que crise mais vocês tiveram no casamento? Dificuldade que vocês tiveram? Dificuldade era mais de comunicação, eu acho, né? Muita. Essa foi um gargalo. Foi a mais difícil de todas. A gente não se entendia, porque eu falava de um jeito, ele entendia do jeito dele. É como se fosse assim, eu media ele pela minha régua e ele me media pela dele. Então, às vezes eu falava uma coisa sem nenhuma intenção e ele achava que eu estava querendo provocar algo. Ou então ele falava alguma coisa na maior naturalidade e eu achava que ele estava me provocando. Então, até a gente conseguir se acertar, né? Fora que quando ia falar, parece que os dois queriam falar. Ou então ficava um tempão sem falar e não resolvia. Jogava pra A comunicação tem um detalhe, para você de casa aprender, vou te ensinar um detalhe importante sobre comunicação. Comunicação depende muito dos seus sentimentos, porque nós lemos o que os outros falam com os sentimentos. É verdade. Então, se você não está muito bem emocionalmente, seus sentimentos estão legais, quando a pessoa fala alguma coisa, você vai ler com seus sentimentos. Exato. Aí complica a situação. É verdade. A comunicação não se lê com sentimento, se lê com entendimento. Então as pessoas lêem com sentimento. Então, por isso que dão patadas, são grossos. E vocês tiveram essa dificuldade, porque vocês estavam vivendo uma situação complicada, emocional, e tudo que vocês falavam, o sentimento não estava dos melhores. Era uma crise. Um estresse. Aí era briga e um queria estar mais certo que o outro, um queria dar a última palavra. Porque a história financeira mudou. Mudou. Resolveu? Totalmente. Resolveu. Aí veio outra situação, porque é sempre assim, vence uma e vem outra. Porque o projeto de Deus para o casal é a plenitude, alcançar um modelo pleno, bom, saudável. Aí veio a comunicação, que era um gargalo muito difícil. Como é que vocês conseguiram vencer isso? A gente teve que ir equilibrando, porque assim, a gente viu que ou era a gente ou era a gente. A gente se resolvia ou não ia ter jeito. A gente não queria separar, a gente não casou para isso, né? Então a gente falou assim, a gente tem que aprender. Aí começou a aprender a ficar calado, ter equilíbrio, aprender a ceder, né? Muitas vezes eu achava que se eu cedesse eu estava sendo besta, eu estava sendo
capacho, entendeu? Que se eu ficasse quieta, ele ia fazer o que quisesse. Então a gente foi aprendendo a colocar. E aí, quando eu descobri que estava grávida, então acho que foi um grande diferencial também, que a gente já tinha aprendido, mas acho que a gravidez ajudou mais ainda, porque a gente sabia que não queria um ambiente ruim para nossa filha. Então a gente sabia que a gente tinha que, agora era a última oportunidade, ou muda ou não tem jeito, porque a gente não queria que ela crescesse num lar desestruturado. Porque vocês não venceram isso muito rápido, não foi só coisa de meses, venceu. E até hoje, né? Até hoje é uma luta pra gente se comunicar, né? Acho que 2 pontos importantes, Bispo, que eu vejo é, primeiro, procurar ajuda. A gente procurou ajuda. Perfeito. A gente não ficou assim, simplesmente à mercê da situação, tipo assim, achando, nós vamos dar conta sozinho, né? Nós vamos se resolver, nós procuramos ajuda. Eu acho que esse é o ponto principal dentro de um casal que quer dar certo. Segundo ponto, a gente não ficava levando pra família. Porque tem gente que briga e leva a situação pra família. Que é, eu vou conversar com meu pai e a gente sempre zerou isso. Não vamos levar, vamos resolver aqui o que a gente começou aqui, nós vamos procurar ajuda de quem pode nos ajudar, quem são nossos líderes. Tem familiares que tem pessoas da família, existem alguns pais que têm alguma maturidade para ajudar alguns os filhos, existem. Mas a maioria dos casos, se os pais não tiverem essa maturidade para ajudar, eles dão algumas direções que pioram. Eles tomam partido às vezes também, né? Total, tomou partido, aí complica. Aí podia acontecer o que fosse. Chegasse em casa, tivesse brigando, podia estar a cara que fosse. Chegasse alguém da família, era sorrindo, feliz, era tudo bem, porque a gente não queria... gerar esse sentimento na família, de que a gente não estava conseguindo se entender e de que eles queriam tomar parte. Porque no momento que a família toma parte, a gente entendia que isso ia gerar um problema lá na frente. Então a gente entendia o quê? Vocês decidiram vencer. Romper isso. Romper. Vocês acordaram de começar a trabalhar isso. E até hoje trabalham. É um exercício uma coisa diário. que é importante a pessoa de casa entender, porque existem algumas situações dos nossos casamentos que não está zerado. Se não tomar cuidado, sempre volta. Então tem sempre que fazer o quê? Sempre ter sensibilidade. Sempre vigiando. É o que a Bíblia diz, né, para todos nós. Orai e vigiai. Acontece, esteja sempre em oração, porque te fortalece. E vigia, porque a hora vai vir e você, já sei o que vai fazer. Não deixar ser pego novamente. Verdade. Até esses dias uma diaconisa que é minha afilhada, né, vai casar, e ela veio me perguntar, pastora, como é que você aprendeu a ser submissa? Como é que eu aprendo? Eu falei, a primeira coisa que você vai ter que aprender é a ficar calada, porque a mulher fala demais. Ela, é verdade, porque eu aprendi isso, às vezes tem umas coisas que ele faz que me irrita, né? E aí antes eu já ia pra cima, agora eu respiro fundo, eu respiro fundo, falo, não vou falar nada, vou sorrir, vai dar certo, né? Entender que tem um tempo certo, né? Jogou a toalha ali, tá bom, não custa nada eu pegar essa toalha e colocar. É assim, gente, é um exercício diário. O papo tá muito bom, mas infelizmente nosso tempo aqui já se esgotou, não tem como, porque o programa é limitado. Sei que vocês têm tantas coisas para contar, a gente vai ter que chamar para o próximo mas programa. como diz, tá aí o sinal. Tá vencendo a cada dia, é assim que funciona, casamento é isso. Não tem mágica. E eu queria, Dadá, dar a oportunidade para você fazer uma declaração ao vivo aí pra Dani. Agora? Pra todo o Brasil. Vem cá, essa critica. Vem cá. Eita. Cara, vai fundo, irmão, antes que comece. Quando a gente ama, quando a gente passa por situações, né? Eu acredito que tudo fica mais fácil, né, Bispo? Quando você entende a importância... Pra ela, não é pra mim não. Deixa eu pegar, não. É pra ela, vai de coração, vai lá. Deixar mais tímido. Meu amor, primeiramente quero dizer que eu te amo muito. Que você é a mulher da minha vida. A cada dia que passa, eu sou mais apaixonado por você. Não somente por aquilo que você é, mas por aquilo que nós passamos juntos, nós vencemos, nós crescemos, nós amadurecemos e com certeza nós vamos conquistar muito mais, porque eu tenho você, porque simplesmente Deus colocou o melhor que Ele podia colocar na minha vida através da sua vida. É isso aí. Obrigada. É isso aí. Que bênção. Pessoal de casa, Dadá, Dani, obrigado mais uma vez. Obrigada. Obrigada a todos linda. vocês. É isso aí, pessoal de casa. Até o nosso próximo programa Amor Diário. Tchau. Tchau.